E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Chief of Design. Eu sou o David Art, mais uma aula de Paintpot. Vamos falar agora de um recurso super importante, que é o Auto Layout. Então, assim como no principal concorrente, no Figma, nós temos o Auto Layout aqui também, e que funciona de maneira parecida e tem algumas funções até otimizadas. Eu vou mostrar para você assim que você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí com quem quiser aprender ferramentas de UI, ferramentas de design digital, que nem o Pipote, compartilha com seu amigo, você pode ser membro, participar aqui da nossa área exclusiva, com conteúdos também exclusivos, e me segue no TikTok, no Instagram, e também tem um blog de Fox Design, beleza? Você me encontra lá, David Art, no LinkedIn, me segue aí também. E os meus cursos estão na descrição, assim como está na descrição o link do Paintpot. Você pode perceber que o Paintpot, ele trabalha com auto layouts, ele trabalha com frames, ele trabalha com grupos. Nós conseguimos ver isso na nossa barra de layers no lado esquerdo. Então, se a gente acessar aqui a nossa barra do lado esquerdo, acima da minha cabeça aqui no vídeo, né? Você pode ver que tem alguns símbolos diferentes, né, que representam as layers. Então, a parte de auto layout é representada por essas duas barrinhas, né, como se fossem dois retângulos. O símbolo de grupos, aí aqui é muito legal, é melhor que o Figma. Ele apresenta através de uma pastinha. Aí eu gostei pra caramba. Eu acho melhor esse símbolo aqui para representar grupos. E no caso de frames, ele representa através desse quadrado aqui, que tá aberto, né? Tipo, são 4 cantos que formam um quadrado através da lei do fechamento. Então, é dessa maneira que nós organizamos nossos arquivos aqui no Paintpot. Inclusive tem um outro também que eu posso mostrar para você, só que aí vai ficar para uma outra aula, que é esse daqui. Deixa eu só soltar aqui e vou clicar novamente com direito. E agora eu venho adicionar grid layout. E aí ele muda o símbolo. Acredito que tá ruim para você ver, deixa eu subir um pouquinho. Agora sim. Olha aí, ele muda o símbolo para 4 quadradinhos, tá bom? Mas depois a gente fala sobre essa possibilidade, porque nessa aula nós vamos falar sobre o auto layout. Como que faz esse auto layout, ou como o Paintpot chama aqui, né, de flex layout, tá? Que é a mesma coisa, seria o auto layout, só que acredito por uma questão de nome, né, eles não podem utilizar o mesmo do Figma. Porém, a funcionalidade é a mesma. Então nós temos um frame, perceba, temos um frame de produtos, e aí nós podemos selecionar os itens dentro dele e criar um auto layout para que ele se organize de maneira automática, com margens, borda, ou melhor, com margens, lacunas, com um espaçamento igual automático, onde a gente não precisa ficar se preocupando em ter que puxar pixel na mão. É assim que funciona, é assim que o auto layout tem essa vantagem, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até soltar de todo para mostrar para você, vou soltar desses carinhas aqui, todinhos, vou excluir. Boa, agora eu soltei todos os autos layout que nós temos dentro dessa lista aqui de quadros, tá bom? Vou selecionar o frame, já selecionei o frame, deixa eu subir um pouquinho aqui para você ver. Selecionei o frame, que contém todos os quadros. Vou descer um pouquinho aqui. E agora eu posso clicar com direito e adicionar um auto layout, ou melhor, um flex layout, né? Shift A. Clica Shift A e feito. Já adicionei esse flex layout. Ele muda o símbolo, como você pode perceber. E veja que já caiu os elementos aqui para baixo. Por que eles caíram? Porque nós temos que trabalhar o direcionamento deles na barra ao lado direito, nossa barra de propriedades. E aqui em layout que a gente vai determinar. E funciona muito semelhante também ao que nós temos no Figma. A diferença é que ele tem mais algumas opções que talvez até facilitem aqui comparado com o Figma lá. E aí, como que funciona essa parte? Nós temos o alinhamento direita, esquerda e centralizado, clicando nessas opções que você está vendo aí. Nós também temos as opções abaixo, onde a gente pode deixar
alinhado ao topo, alinhado ao centro, alinhado ao footer, né, ao bottom, e assim por diante. Até nos lembra essas opções aqui, as opções de Flexbox que nós temos no CSS, né, são parecidas. E também, não menos importante, pelo contrário, as setinhas. Veja essas setinhas que estão aí. Elas determinam o direcionamento. Se eu quero para baixo, para cima. E essa opção é bem legal aqui, que é justamente a gente determinar a ordem. Então, eu determinei aqui que vai começar com esse quadro azul. Agora, se eu quiser mudar, se eu quiser alterar esse quadro e colocar ele lá no final, eu clico na setinha aqui, ó, de reverter linha. E aí ele mandou lá pro final. Deixa eu até puxar ele aqui, se você ver. Ó, mandou lá pro final aquele quadro azul. Então é uma opção bem legal que a gente não tem lá no fim, provavelmente vai copiar depois, né? E a mesma coisa no sentido da coluna. Então a gente pode inverter o sentido dos elementos. Muito legal isso daqui. Por fim, não menos importante, nós temos as opções de espaçamentos internos e os espaçamentos entre os elementos, que são as lacunas. Então, esses espaçamentos internos seriam as margens. A gente pode determinar uma margem aqui de 80 e uma margem lateral, por exemplo, de 120. No caso aqui, acabou não influenciando, né? Porque ele está já centralizado certinho. Mas veja que ao clicar na margem, aparece para a gente uma coluna na cor magenta, suave, e mostrando o quanto de espaço ela pegou, essa margem que a gente determinou. Ah, eu quero determinar margens específicas. Você também pode, né? Então, eu posso determinar 60 para um lado, e, por exemplo, eu ia colocar 500, mas não. 140 para o outro. E assim a gente vai trabalhando de maneira individual também, se assim a gente precisar. E a opção de espaçamento entre os elementos, que talvez seja a mais importante, é essa daqui que eu vou mostrar para você. Então deixa eu só ajustar, tudo certinho, beleza? Eu tenho o espaçamento interno entre os elementos. Se eles estiverem na vertical, se estiverem em formato de coluna, vai ser aqui, nesse símbolo, né? Que está também mostrando a lacuna em formato de coluna. Se for no formato horizontal, nós caímos para a opção do lado direito dessa opção que nós estamos selecionadas agora, que você está vendo aí. E assim a gente mexe também no espaçamento. Por exemplo, então vou colocar 50. Veja que já mexeu nesse espaçamento entre os elementos. Se eu colocar na orientação horizontal, ele vai inverter. Ele vai colocar esse 50 nesse espaçamento horizontal, né? Afinal, é assim que está disposto os elementos. Se eu colocar 2 aqui, olha como que cola. E fica certinho, juntinho, os elementos. Tá bom? É assim que funciona o Auto Layout. Nós temos mais algumas opções abaixo, que seria esse Flexboard, onde a gente pode determinar um tamanho fixo, selecionando essa opção, e aí assim a gente vai trabalhar